Neste vídeo, vamos demonstrar nova funcionalidade que foi implementada no admin, o web server que controla várias unidades. Então, antes de iniciar falando sobre essa nova funcionalidade, aqui nós temos o conceito básico de como funcionam as regras que são aplicadas nos computadores. Então, a princípio, nós temos grupos de regras, onde cada grupo de regra tem as suas regras particulares, né? Seja ela reduzir processamento depois de 3 minutos, desligar o monitor a cada 30 minutos, prender o computador depois de 40 minutos, ou até mesmo somente desligar o computador após as 23 horas. Então, cada unidade constrói hoje o seu grupo de regras, né? Um ou mais grupos de regras, e depois ela cria grupos de computadores, seja ele um administrativo, um educacional, uma biblioteca, e aí em cada grupo ela vai conseguir especificar que regra pertence àquele grupo. Então, você pode ter desde um grupo até vários grupos, e cada grupo vai ter sua determinada regra. Então, basicamente é isso que cada unidade faz. Essa nova funcionalidade, ela vem para facilitar essas configurações. Então, ela vai trabalhar de duas maneiras. Se for criada uma nova regra, você simplesmente vai poder criar ele no admin. Então, vamos vir aqui na policy, vai poder simplesmente cadastrar essa nova regra e depois replicar essa regra para todas as unidades, usando esse botão, ou simplesmente editar uma regra existente. E aí depois, se ela já existe aqui no admin e já existe em todas as unidades e cada grupo de computador está utilizando essa regra, quando você alterar aqui e depois replicar para todas as unidades que você quiser ou para algumas específicas, já vai começar a validar essas novas regras. Então, só fazendo uma demonstração aqui. No caso, por exemplo, vamos aplicar em duas unidades, Caso e Santo André, por exemplo. Se quiser, você vai poder selecionar várias, né? Você escolhe a regra e aplica. Mas vamos pegar o Caso, por exemplo. Cas, se nós olharmos nas regras dele, vou pegar aqui o Cas, que no caso ele só tem essa regra padrão de 40 minutos. E se eu olhar dentro dele, ele tem uma única linha de regra, que é desligar depois os computadores, suspender os computadores depois de 40 minutos. Simples, só isso. Então vamos vir aqui nas policies, vamos criar uma nova regra. Vou colocar aqui. Teste desliga PCs. Desligar os PCs às 23 horas. Simples, uma regra simples aqui. Criei, agora vou editar ela. Então vamos criar aqui, vamos colocar aqui, ó, desligar os computadores às 23 horas. Aqui não precisa configurar. Criar. Então, nós acabamos de criar uma regra nas policies, que ele vai desligar os computadores às 23 horas. Deixa se vir aqui constar agora. Antes tinha só a regra padrão, né? E agora nós criamos um teste para desligar os PCs. Então, vamos voltar aqui para as unidades. Vamos lá consultar o caso novamente. Então, o caso, por enquanto, ele tem somente essa regra de 40 minutos, né? E standby. Agora, se nós viermos nas regras atuais do admin, nós vamos ver que os 40 minutos nós temos mais regras aqui, não simplesmente 40 minutos. Então, vamos replicar essas novas configurações e vamos também transferir, né, volta aqui em Policy, vamos transferir essa nova regra que acabamos de criar para essas duas unidades. Então, vamos lá. Definir. Então, veja, ele falou que essa regra não existia no CAS e aí criou. Assim como no Santo André também não tinha, criou. Agora, vamos aplicar o de 40 minutos. Novamente, e vamos clicar para definir. Veja, o teste de desligar PC já foi replicado, né? E aqui vamos simplesmente sobrescrever. Veja, ele falou que já existe e só atualizou as regras, no caso. Assim como no Santo André. Então, vamos voltar aqui e vamos checar. Então, aqui nós temos, veja que nós temos aqui como editar as regras, né? Para ver se está tudo certinho. Vamos lá no CAS. Então, veja, apareceu o novo. Você vê que no começo do vídeo essa regra não existia. Né? Vamos checar aqui, tá lá, desligar o PC depois das 23 horas. E aqui existia somente uma regra para hibernar, né? Suspender, desculpa, o computador depois de 40 minutos. Veja que agora ele aplicou as novas 3 regras.
Perfeito? E aí, para fechar, ó, veja que aqui nós podemos, aqui um atalho, né, para cada unidade, caso seja uma regra nova, né? Então você vai ter que criar um grupo de computadores para essa nova regra. Também cada unidade vai poder fazer isso, mas caso você queira fazer daqui, você vai poder cadastrar um grupo, consultar o grupo e manusear. Aqui ele gerencia os computadores. Veja que ele segue o mesmo padrão. Se eu for lá na unidade, vou aqui do caso, energia, policies, desculpa, em grupos, veja, tem um cadastrar, consultar e gerenciar. Ele segue o mesmo padrão de cores e o mesmo padrão de ícones. Então, você voltar aqui, ó, é o cadastrar, consultar e gerenciar. Então, aqui é mais um atalho, caso queira utilizar. Do contrário, você simplesmente cria a regra, né? Você pode editar as regras, mas basicamente cria e depois aplica nas unidades que deseja. Então, resumindo aí, ele trabalha de duas maneiras. Você pode tanto replicar uma nova regra para as unidades, para uma ou mais unidades, assim como pegar uma regra já existente, né? E caso foi alterado alguma nova regra, por exemplo, de 40 minutos aqui, o pessoal especificou que para reduzir o tempo de desligar os monitores, de que estava 30 minutos para 20 minutos. Então, se você vier aqui e alterar na regra, então vamos supor, hoje ela está de 20 minutos, né? Desligar o monitor, vamos colocar para 30 minutos, vamos apagar ela, então criar uma nova regra, desligar os monitores depois de 30 minutos, criei, então tá lá, desligar os monitores depois de 30 minutos, né? Então se nós viemos aqui nas policies, definir a regra, vamos lá no caso, lá só para checar, veja, 40 minutos, ele tá para desligar os monitores depois de 20 minutos, né? Então se viermos aqui selecionar caso Santa 10 novamente e aplicar, né, a nova alteração e clicar para definir, ele só atualizou, vamos voltar. Se vier aqui no CAS, nós vamos ver que os 40 minutos de 20, né, foi para 30 minutos. É isso. Isso vai facilitar as configurações das regras para todas as unidades de uma só vez. Não vai precisar indo ir unidade por unidade e editar essa regra, essa nova condição. Assim como replicar uma nova regra para todas as unidades. E aí cada unidade, ou pelo admin aqui, nós vamos poder manusear esses computadores que vão entrar nas suas novas regras. Ok? É isso.